A paz do Senhor, irmãos. Neste vídeo vamos ler a terceira catequese proferida pelo Papa João Paulo II, sobre a sacralidade do matrimônio e da família, em que continua demonstrando a criação do homem e da mulher, conforme o debate de Jesus com os fariseus, explicando, entre outros textos bíblicos, Gênesis 1, 27, o Criador no princípio criou os homem e mulher, e Gênesis 2, 24, por este motivo, o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne, que diretamente descrevem a unidade e indissolubilidade do matrimônio. Essa mensagem vai fortalecer a sua esperança na família, como projeto amoroso de Deus. Dê o seu like e compartilhe com todos aqueles que necessitam desta palavra de fé. Assim você estará contribuindo com a evangelização. Uma boa leitura! Quarta-feira, 19 de setembro de 1979. Na segunda narrativa da criação encontra-se a definição subjetiva do homem. Referindo-nos às palavras de Cristo sobre o tema do matrimônio, em que ele apela para o princípio, dirigimos a nossa atenção a uma semana, para a primeira narrativa da criação do homem no livro do Gênesis. Hoje passaremos a segunda que, sendo Deus nela chamado Javé, é muitas vezes denominada Javista. A segunda narrativa da criação do homem, ligada à apresentação tanto da inocência e felicidade original como da primeira queda, tem por sua natureza, caráter diverso. Embora não querendo antecipar as particularidades desta narrativa, porque nos convirá a apelar para elas nas outras análises, devemos reconhecer que todo o texto, ao formular a verdade sobre o homem, nos maravilha com a sua profundidade típica, diversa da do primeiro capítulo do Gênesis. Pode-se dizer que a profundidade, de natureza sobretudo subjetiva, e portanto, em certo sentido, psicológica. O capítulo 2 do Gênesis constitui, em certo modo, a mais antiga descrição e registro da autocompreensão do homem, juntamente com o capítulo 3, é o primeiro testemunho da consciência humana. Com aprofundada reflexão sobre este texto, por meio de toda a forma arcaica da narração, que manifesta o seu primitivo caráter mítico, encontramos nele, em núcleo, quase todos os elementos da análise do homem, aos quais é sensível a antropologia filosófica moderna e sobretudo contemporânea. Poder-se-ia dizer que Gênesis 2 apresenta a criação do homem especialmente no aspecto da sua subjetividade. Confrontando entre si ambas as narrativas, chegamos à convicção que esta subjetividade corresponde à realidade objetiva do homem, criado, à imagem de Deus. E também este fato é, de outro modo, importante para a teologia do corpo, como veremos nas análises seguintes. É significativo, na sua resposta aos fariseus em que apela para o princípio, indicar Cristo primeiramente a criação do homem com referência a Gênesis 1, 27, o Criador no princípio criou os homem e mulher, só em seguida cita o texto de Gênesis 2, 24. As palavras, que diretamente descrevem a unidade e indissolubilidade do matrimônio, encontram-se no contexto imediato da segunda narrativa da criação, cuja passagem característica é a criação separada da mulher, conforme Gênesis 2, de 18 a 23, ao passo que a narrativa da criação do primeiro homem, macho, se encontra em Gênesis 1, de 5 a 7. A este primeiro ser humano chama a Bíblia homem. Ada. Ao passo que, desde o momento da criação da primeira mulher, começa a chamar-lhe macho, Is. Em relação com Isã, fêmea, porque foi tirada do macho, Is. E é também significativo que, referindo-se a Gênesis 2, 24, Cristo não só liga o princípio com o mistério da criação, mas também nos conduz, por assim dizer, ao confim entre a primitiva inocência do homem e o pecado original. A segunda narrativa da criação do homem foi fixada no livro do Gênesis exatamente em tal contexto. Nele lemos primeiro que tudo, da costela que retirara do homem, o Senhor Deus fez a mulher e conduziu-a até ao homem. Ao vê-la, o homem exclamou: Esta é, realmente, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se a mulher, visto ter sido tirada do homem, Gênesis 2, 22, 23. Por este motivo, o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne, Gênesis 2, 24. Estavam ambos nus, tanto o homem como a mulher, mas não sentiam vergonha, Gênesis 2, 25. Em seguida, imediatamente depois destes versículos, começa Gênesis 3, a narrativa da primeira queda do homem e da mulher, narrativa ligada com a árvore misteriosa, que já antes fora chamada árvore da ciência do bem e do mal, Gênesis 2,
17. Cria-se com isto uma situação completamente nova, essencialmente diversa da precedente. A árvore da ciência do bem e do mal é uma linha de demarcação entre as duas situações originais, de que fala o livro do Gênesis. A primeira situação é de inocência original, em que o homem, macho e fêmea, se encontra quase fora da ciência do bem e do mal, até o momento em que transgride a proibição do Criador e come o fruto da árvore da ciência. A segunda situação, pelo contrário, é aquela em que o homem, depois de transgredir o mandamento do Criador por sugestões do espírito maligno simbolizado pela serpente, se encontra, em certo modo, dentro do conhecimento do bem e do mal. Esta segunda situação determina o estado de pecaminosidade humana, contraposto ao estado de inocência primitiva. Se bem que o texto já vista seja no conjunto muito conciso, basta contudo para diferenciar e contrapor com clareza aquelas duas situações originais. Falamos aqui de situações, tendo diante dos olhos a narrativa que é a descrição dos acontecimentos. Apesar de tudo, através desta descrição e de todas as suas particularidades, surge a diferença essencial entre o estado de pecaminosidade do homem e o da sua inocência original. A teologia sistemática descobrirá nestas duas situações antitéticas dois estados diversos da natureza humana, estado de natureza íntegra e estado de natureza decaída. Tudo isto deriva daquele texto já vista de Gênesis 2 e 3, que encerra em si a mais antiga palavra da revelação, e tem evidentemente um significado fundamental quer para a teologia do homem quer para a teologia do corpo. Quando Cristo, referindo-se ao princípio, manda os seus interlocutores para as palavras escritas em Gênesis 2, 24, ordena-lhes, em certo sentido, que ultrapassem o confim que no texto já vista do Gênesis, se interpõe entre a primeira e a segunda situação do homem. Não aprova o que por dureza do coração Moisés permitiu, e refere-se às palavras da primeira ordem divina, que neste texto está expressamente ligada ao estado de inocência original do homem. Significa isto que tal ordem não perdeu o seu vigor, ainda que o homem tenha perdido a inocência primitiva. A resposta de Cristo é decisiva e sem equívocos. Por isso, devemos tirar delas conclusões normativas, que têm significado essencial não só para a ética, mas sobretudo para a teologia do corpo, a qual, como um momento particular da antropologia teológica, se constitui sobre o fundamento da palavra de Deus que se revela como é. Procuraremos tirar essas conclusões durante o próximo encontro. Aqui encerramos a leitura desta catequese maravilhosa sobre a teologia do corpo. Continuaremos este estudo no próximo vídeo. São João Paulo II, rogai por nós.